19 horas 12 minutos em Porto Velho e todo o estado de Rondônia. Eu, J. Lima, e na técnica de som Josimar Nunes, já estamos por aqui pela Rota Musical Brasil, a rota para o sucesso, com mais um programa Show de Esporte. Hoje é segunda-feira, dia 30 de março, chegamos ao penúltimo dia desse terceiro mês do ano de 2026, 30 de março de 2026, e você já está nos acompanhando através da Rota Musical Brasil, pelo site, pela plataforma do Facebook da Rota Musical Brasil e também através do site da Rota Musical Brasil, www.rotamusicalbrasil.com, e também através do aplicativo da Rota Musical Brasil. Você vai lá na Play Store, baixa em seu celular o aplicativo da Rota Musical Brasil e você vai acompanhar toda a programação e também o programa Show de Esporte, toda segunda e sexta-feira, sempre às 19 horas, aqui na Rota Musical Brasil. E um detalhe, o aplicativo da Rota Musical Brasil, tanto você pode só ouvir a rádio, como também você pode optar pela televisão. Quando tiver programa ao vivo, como o Show de Esporte, você vai estar ouvindo pela rádio e assistindo pela TV. Aí você escolhe. E quando tiver uma programação que não é ao vivo, uma programação você vai ouvir na rádio e outra programação também exclusiva na TV da Rota Musical Brasil. E de segunda a sexta-feira, que horas é? Das 7 às 9 horas, Josimar Nunes comanda um programa que é sucesso, audiência aqui na Rota Musical Brasil, o Rota Sertaneja. E hoje, segunda-feira, vamos fazer um resumo do que foi o campeonato estadual rondoniense. Saiu um novo campeão rondoniense, uma nova cidade entrou na rota, no mapa dos municípios campeões, e tem campeão inédito também no Campeonato Rondoniense de Futebol 2026. Tem goleada na Copa Norte. Porto Velho é líder do grupo na Copa Norte. Temos também amanhã, teremos jogo do Papão da Cruz em Rondônia. Lá no Caçolão, em Rolim de Moura. Daqui a pouquinho a gente fala mais também sobre este jogão de bola pela Copa Norte. Tivemos o campeonato feminino A3 também no final de semana e o Rolim de Moura virou líder no grupo A da competição nacional da categoria. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu programa Show de Esporte. São 7 horas 15 minutos e vamos começar falando do Campeonato Brasileiro Feminino A3. No final de semana tivemos no sábado e no domingo jogos aí pelo grupo A1, pelo grupo 1 ou grupo A, como queiram, do Campeonato Brasileiro Feminino, que é o grupo que tem aqui os dois representantes de Rondônia, os representantes do nosso estado, a Itapuense, a Desportiva Itapuense, de Itapuã do Oeste, e também o Rolim de Moura, lá de Rolim de Moura. E no sábado nós tivemos a Itapuense, lá no Acre, no Rio Branco, terminou sendo superado pela equipe do Galvez. Se o Galvez está mal no masculino, no feminino a coisa foi diferente. Perdeu o primeiro jogo para o Peñarol, mas derrotou a equipe do Itapuense por 2-1. Fez 1-0. O Itapuense empatou e depois tomou o segundo gol. Nós não temos essas imagens dos gols lá de Rio Branco, no Acre. Mas temos aí o resultado. Vamos ver o resultado. Exatamente, da segunda rodada. Tivemos aí Galvez 2, Itapuense 1. E ontem, lá no Caçolão, em Rolim de Moura, a vitória do Rolim de Moura, quebrando o líder
tomando a posição do Peñarol por 1-0. Esse resultado garantiu aí a liderança ao Rolim de Moura. Então temos aí o gol, vamos ver o gol do Rolim de Moura na vitória diante do Peñarol. 1-0, jogo muito bem disputado lá no Cassolão. E a Tatiane, de cabeça, fez 1-0 e garantiu a vaga do time das Tigresas na liderança do campeonato. Põe na tela, solta, Josimar. Foi de escanteio aí, ó, nessa cobrança de bola parada. Ó, a Tati vai lá, a goleira não soca a bola, né? E a Tati mete a cabeça na bola, fazendo 1-0 para a equipe do Rolim de Moura. Você vai ver agora aí em câmera lenta a cobrança do escanteio. A goleira sobe, erra a bola e a Tatiane, a Tati, tem nada a ver com isso, meteu a cabeça, fez 1-0 e esse gol garantiu a vitória das Tigresas lá da Zona da Mata na competição, fazendo 1-0. Vamos ver a classificação como ficou após essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A3. A classificação é essa aqui, ó. O Rolim de Moura, líder com 4 pontos ganhos. O Galvez é o segundo colocado com 3 pontos ganhos. O Peñarol também com 3 pontos ganhos, mas perde no maior número de gols marcados para o Galvez. O Galvez tem 2, já fez 2, o Peñarol só fez 1. E na última colocação está a equipe da Itapuense, que empatou uma, perdeu a outra e ficou com apenas 1 ponto. Está na lanterna do grupo A1. Então é essa a classificação após a segunda rodada do grupo A1 do Campeonato Brasileiro Feminino A3. As equipes agora, tanto Rolim de Moura como Itapuense, só voltam a campo no próximo final de semana, dia 5 de abril. Vamos ver a tabela da terceira rodada. A terceira rodada do Campeonato Brasileiro está aí, né? Próximo domingo teremos dia 5, às 4 da tarde, lá em Itacoatiara, no Amazonas. O Peñarol vai receber a equipe da Desportiva Itapuense. E também no mesmo dia, no Cassolão, o líder Rolim de Moura vai receber o Galvez às 16 horas, lá no estádio Cassolão, na cidade de Rolim de Moura. Então essa é a rodada, a terceira rodada do campeonato e, claro, do grupo A1, que é o grupo que compõe aí os times daqui da nossa região, do nosso estado, que está nessa disputa do Brasileirão Feminino A3. Então é isso aí. Feminino, Campeonato Brasileiro, os representantes de Rondônia, não é porque o Itapuense está lá apenas com 1 ponto que está mal. Só tivemos 2 rodadas. São jogos de ida e volta. Cada grupo tem 4 equipes. Então são 6 jogos, né? Cada um vai fazer 3 jogos e a Itapuense tem tudo para buscar a sua recuperação. Rolim de Moura, 100%, aliás, 100% não. Rolim de Moura, com um empate e uma vitória, agora é o líder após a segunda rodada da competição nesta primeira fase. Vamos dar uma paradinha? Já falamos tudo aí do futebol feminino, né? Os resultados, classificação do Campeonato Brasileiro, próxima rodada. Você agora já sabe o resultado e como vai ficar, como ficou seu time e que dia ele volta a campo. Vamos dar um intervalozinho, daqui a pouco a gente volta destacando aí a Copa Norte. Meu amigo, debaixo de muita chuva, gramado encharcado, a locomotiva passeou sobre o Galvez e aplicou uma goleada. E tem um golaço de um jogador de 18 anos que entrou aos 40 minutos
e aos 44 fez o gol mais bonito da partida e acredito que do final de semana na competição. Um meio voleio, uma bicicleta, daqui a pouquinho você vai ver. Fica comigo, não sai daí que na volta eu mostro tudo para você. Olá, meu amigo e cliente que chega agora, pra quem vai construir ou quer reformar. A Madeireira Novo Horizonte é a sua hora, o lugar certo onde o sonho vai brotar. Se precisa de tábua ou de ripa na mão, ou madeira de escoramento pro seu chão, temos a base forte pra sua estrutura, qualidade que dura e traz segurança pura. Na Novo Horizonte o trabalho acontece, quem compra hoje o futuro agradece. Da viga ao caibro, da prancha ao portão, sua obra completa no nosso galpão. Madeireira Novo Horizonte, você, tudo a ver pra quem quer vencer. Para começar e concluir o seu projeto, portas de compensado e mista pro teto, o madeirite firme que não te deixa na mão. Na Rua Petrolina 10.525 o chão tem prego dobradiça e a fechadura também, parafusos pra telha que te fazem o bem, caixa d'água robusta e telha de qualidade, pra cobrir sua vida com total liberdade. Na Novo Horizonte o trabalho acontece, quem compra hoje o futuro agradece. Da viga ao caibro, da prancha ao portão, sua obra completa no nosso galpão. Madeireira Novo Horizonte, você, tudo a ver pra quem quer vencer. Não deixe pra amanhã o que se pode comprar, coluna e treliça prontas pra levantar. Faça seu orçamento, ligue agora pro telefone 99260-255. O nome é confiança que se constrói com suor e verdade, a melhor madeira de toda essa cidade. Na Rua Petrolina te esperamos chegar, com tudo que a sua obra vai precisar. Madeireira Novo Horizonte, parceria de fé, levantando o Brasil e mantendo o povo de pé. Sua empresa ou seu pequeno negócio precisa personalização visual? Então procure quem entende do assunto. Ueda Artes. Na Ueda Artes você encontra cartão de visita, panfletos, adesivos personalizados, banners, fachada, camisetas e tudo que você precisa para sua empresa em comunicação visual. Ueda Artes, Rua Almirante Barroso, 2289, entre Rafael Vaz e Silva e Guanabara. Se preferir, ligue 9285-2473. Ueda Artes. Polpas Zanata, as mais deliciosas polpas de fruta da região norte. Bem-vindo à Indústria de Polpas Zanata. É aqui, na Indústria de Polpas Zanata, onde elas embalam o açaí delicioso prontinho para servir. Que polpas? 3214-3030, 3219-0844, 99986-3575 e 99275-6617. A Indústria de Polpas Zanata está em 3 endereços: na Alexandre Guimarães, na Jorge Teixeira e na Jaguarana. Atenção Rondônia, Amazonas e Acre. A Grambex Grama Sintética tem se destacado no mercado com seus serviços e produtos. Contratei a Grambex e estou muito satisfeita. E a grama sintética colocada no clube foi um trabalho impecável. Fiz uma grama decorativa aqui para nossa empresa e me surpreendi com a durabilidade. Grambex Grama Sintética. Confira nossa promoção. Grama esportiva a partir de R$ 36,90. Temos também gramas decorativas a partir de R$ 42,90.
R$32. Mais de 100 campos construídos desde 2010 no mercado. Grambex Grama Sintética. Tele WhatsApp 69 99983 5757. Chegou o mês das férias. E você, vai viajar? Então faça uma revisão no seu carro antes de pegar a rodovia com tranquilidade e segurança. A Oficina Mecânica Saara te aguarda com profissionais qualificados para fazer a revisão do seu carro. Segurança, qualidade no serviço e preço sem susto. Motor, freios, caixa de marcha, câmbio, troca de óleo, suspensão e muito mais na sua revisão. Venha fazer um orçamento sem compromisso e descubra que a Saara é a melhor solução para deixar seu carro impecável para sua viagem de férias. Estamos na Avenida Raimundo Cantuária, número 3312, Agenor de Carvalho, subesquina com a Rua Uruguai, em frente ao posto de combustíveis, aqui em Porto Velho. Agende sua revisão. 69 99292 4945. Opa, já estamos de volta aqui com o seu programa Show de Esporte, pela sua Rota Musical Brasil, a Rota do Sucesso. Rádio e TV 100% digital. Toda segunda e sexta-feira, sempre às 7 da noite, 19 horas, o seu programa de informações aqui do esporte, do futebol rondoniense. Você acompanhou todas as informações do Campeonato Rondoniense 2026, desde o início até agora, mostramos gols, mostramos rodada, cada detalhe da competição foi mostrado aqui no programa Show de Esporte. E também as outras competições, como Copa Norte, Série D, que nós já mostramos aí a tabela, já mostramos também os grupos e muitas outras informações que nós já trouxemos aqui. O 23º programa, o programa de número 23 aqui pela Rota Musical Brasil. E nesse bloco vamos falar de Copa Norte, meu amigo. A Copa Norte do campeonato, da Copa Verde, né? Da Copa Verde. Vamos começar pelo jogo de ontem, Josimar. Ontem tivemos, né, são dois grupos, Grupo A e Grupo B. No Grupo A, nós temos a equipe do Guaporé, representando o estado de Rondônia. São 6 equipes em cada grupo. Mas primeiro vamos mostrar Não, é o jogo de ontem. Lá, Josimar, naquela... Porque eu não tô... Não está aqui na nossa visão aqui. A Copa Norte está ali a classificação. Grupo A, Grupo B. Gols de PVH e Galvez. Não chegou aqui não, agora chegou. Então vamos lá. Pronto, agora veio. Então vamos lá botar na tela aí. E lembrar, segura um pouquinho aí. Esse jogo foi ontem, né, no estádio Aloysio Ferreira. E diga-se de passagem, debaixo de um dilúvio. O que choveu ontem aqui na nossa capital, desde o início da manhã, da madrugada, até o final da tarde, não foi brincadeira. E o Aloysio Ferreira, mesmo com essa falta de estrutura, mesmo do jeito que está aí, antigo, tudo, mas o gramado suportou tranquilamente essa questão da chuva. Se é outro gramado, não tinha jogo, ou pelo menos estava uma lagoa, né, um lago. Ele não, tinha poças, tinha, evidente, pelo tanto que choveu, não se a drenagem não absorve tudo de uma vez. E aí nós tivemos aí, debaixo de chuva, pelo menos o início e parte do segundo tempo, o jogo Porto Velho e Galvez, jogo válido aí pela Copa Norte, segunda rodada também. E um detalhe,
Galvez vai ser o saco de pancada desse grupo, viu? Não disse, já tinha tomado de 5 em casa na primeira rodada para o Amazonas. E ontem deixou bem claro isso, time que não reagiu, não tem uma força de reação. É um time que toca, mas sem objetividade. E o Porto Velho não tem nada a ver com isso. E o que precisava foi feito. 4-0 para a equipe do Porto Velho, com direito a golaço. Né? Solta na tela porque você vai ver o primeiro gol da equipe do Porto Velho, como é que foi. Esse lançamento aí era chutão, ó. O Douglas chutou para frente e o Jefferson tem uma força física, ó. Deixou para trás o zagueiro. Ó, o goleirão também deu uma colaborada nesse lance aí. Jefferson não quis nem saber, foi pro pau da bandeira e foi comemorar. Esse é o segundo gol, ó. Outro lançamento, ó. Outro chutão, mas tinha que ser assim por causa da chuva. Lá vai o Jefferson, tropeçou e aí Charles vem com o pé direito de cavadinha. Que golaço, viu? Você vai ver aí em câmera lenta agora, ó. Ó, o Jefferson ele tropeça nele mesmo. Agora, ó, ele tropeça nele mesmo, perde o tempo da bola, a bola para na poça d'água e quem vem atrás? O Charles. Ó, o goleirão novamente vira a cara pro lado, ó. Vira a cara pro lado, né? E aí facilitou mais ainda a cavadinha, o golaço do Charles fazendo 2-0. Esse foi o placar do primeiro tempo. Aos 44, 45 minutos, segura um pouquinho aí que aí já é o segundo tempo, né? Esse goleiro que tomou esses 2 gols aí, para mim muito fácil, tanto do Jefferson como do Charles, ele poderia ter outra reação, ele salvou com 2 defesaças, viu? 2 defesaças. Mas em compensação, tomou esses daí. Vamos para o segundo tempo? Segundo tempo, mais 2 gols, iniciando aí tudo logo no início do jogo. Esse daí também, logo com 8 minutos, solta na tela. O terceiro gol da equipe do Porto Velho. O Douglas, de longa distância, ó, novamente, o goleirão parece aceitar o chute de longa distância. E aos 40 minutos do primeiro tempo, substituição, Bacas sai, 18 anos. Segura na tela aí, segura. Saindo o Bacas e entrando esse jogador, 18 anos de idade, o Samuel Lima, ganhando a oportunidade do técnico Paulo Eduardo e retribuiu. E o Bacas até dá uma risadinha, você vai ver, ele era o capitão. Ah, garoto, já que você vai me substituir, toma essa faixa, não vou dar para ninguém não. Assume ela para te dar mais responsabilidade, né? E deu, o garoto assumiu a responsabilidade de entrar no lugar do Bacas e receber a faixa de capitão. E 4 minutos depois, olha a pintura de gol que esse moleque fez. Solta na tela. Olha aí, ó. Ele bota a faixa, aí dá uma risadinha, ó. Vai lá, garoto. Aí o lance, né? O Ian chuta, o Elton aí pega. Olha lá, olha que golaço. Isso é um voleio, é uma bicicleta. Meu amigo, tudo junto. Mas que golaço do Samuel Lima. Aí durante alguns torcedores falando que é o Samuel Lima, aquele do Flamengo. Mas o Samuel Lima marcou esse gol, um golaço assim? Não, quem marcou foi o Samuel Lima, 18 anos, que entrou aos 40 minutos do segundo tempo e aos 44 fez esse daí. Esse sim foi indefensável para o goleirão da equipe do Galvez. 4-0, né? O Porto Velho venceu a equipe do Galvez ontem no estádio Aloysio Ferreira pela Copa Norte. Com esse resultado, a Locomotiva assumiu momentaneamente a liderança, né? Vamos ver aí o grupo B, a classificação do grupo B.
que é o grupo aí embaixo. Aí, o grupo B, que é o grupo do Porto Velho, tá aí o grupo B, é primeira fase, classificação. Porto Velho, 6 pontos ganhos, 100% de aproveitamento, primeiro colocado. O Amazonas, 3 pontos ganhos um jogo. Águia Marabá, 3 pontos ganhos um jogo. Amazonas e Águia Marabá jogam agora à noite. É o jogo que falta para completar essa rodada. Quarto colocado, Remo do Pará, que empatou, né, contra a equipe do Monte Roraima. E quinto colocado, o Monte Roraima de Roraima. E na última colocação, o saco de pancada, pelo menos é o que se apresenta, o Galvez, com 0 pontos, já tomou 9 gols e tem saldo negativo de 9 gols. Tá difícil pro Galvez, hein? Tá difícil pro Galvez. Aí é um jogo em que o clube, com 2 derrotas dessas, com 9 gols tomados, nenhum feito, fica complicado pro restante do campeonato, viu? Vamos ver aí o que é que vai dar para a equipe do Galvez, se vai continuar sendo o saco de pancada desse grupo B da Copa Norte. O Porto Velho volta a campo agora, no próximo final de semana, dia 5 de abril, estreando na Série D do Campeonato Brasileiro. Tem essa semana todinha de folga e domingo estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. Vai até o Acre, vai até Rio Branco, enfrentar a equipe do Humaitá. Jogo que acontece lá na Arena da Floresta, em Rio Branco, no Acre. Na sequência, o Porto Velho não deve vir nem para Porto Velho, né? Deve pegar um voo direto para Brasília, ou Porto Velho, Brasília, e segue para Roraima, onde vai enfrentar na quarta-feira a equipe do Monte Roraima, lá em Boa Vista, no estádio Canarinho, às 7 horas da noite. Então essa é a programação do Porto Velho após essa vitória aí contra a equipe do Galvez. E um detalhe, hoje o Porto Velho anunciou a contratação aí de pelo menos 4 a 5 jogadores que estavam no Porto Velho, como o Álvaro, o William, né? Alguns jogadores para reforçar a equipe da Locomotiva. Claro, está disputando 2 competições nacionais. Já está na segunda rodada da Copa Norte e vai disputar a Série D. Precisa de elenco? Precisa. E por que precisa? O Porto Velho está tentando buscar de todas as formas uma vaga nacional para o ano que vem. Ou na Série D ou na Copa Norte. Eu entendo até que na Copa Norte está mais fácil, mais provável ele chegar do que na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas vamos aguardar, porque o Campeonato Brasileiro também está muito regionalizado. Então está reforçou a equipe, e o Paulo Eduardo agora tem como opção, praticamente, por exemplo, levar um time para estrear na Série D e levar um time que ele pode considerar mais forte, o time da competição, que é para a Copa Norte, lá para Boa Vista, em Roraima. O Porto Velho, que foi eliminado nas semifinais do Campeonato Rondoniense esse ano, e praticamente, nesse momento, ele está sem calendário para o ano que vem. Tem apenas o campeonato estadual. Então ele busca aí a Copa Norte, o campeão da Copa Norte, o campeão da Copa Centro-Oeste, que decide o título da Copa Verde. Quem for campeão, por exemplo, o campeão da Copa Norte já garante uma vaga na Copa do Brasil, na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Como se apresenta? Desses 6 clubes aqui, classificam-se 2 de cada grupo. Esses 2 clubes, eles decidem e fazem uma semifinal. Do grupo A
dois do grupo, o primeiro e o segundo do grupo A e o primeiro e o segundo do grupo B. E aí sai os dois finalistas da Copa Norte. O campeão já garante vaga na Copa do Brasil. Tá mais fácil, não tá, Josimar? Tá mais fácil. Né? Você vai buscar aí a primeira e a segunda colocação, embora com quatro jogos. O que é que se apresenta nesse grupo do Porto Velho? Você tem o Amazonas, que fez 5-0 na equipe do Galvez, fora de casa, mas depois desses 4-0 aqui, dá para entender que a equipe do Galvez não oferece perigo nenhum, força nenhuma, reação nenhuma, pelo menos nesses dois jogos. Demonstrou isso. Monte Roraima tem um empate, uma derrota e um empate. O Remo também não é o foco dele a Copa Norte, tanto que perdeu aqui para a equipe do Porto Velho por 2-1 com um time totalmente alternativo. E ontem empatou com o Monte Roraima em casa, lá no Baianão, em Belém. Então demonstra aí que você tem aí o Águia Marabá, Amazonas e a equipe do Porto Velho, que vão continuar brigando por 2 vagas para as semifinais dessa Copa Norte. Chance já demonstra aí que as chances são muito boas para a equipe do Porto Velho chegar à semifinal da competição. Já no grupo A, coloca aqui a classificação do grupo A. O grupo A, que tem aí o Guaporé como representante. Que tem aí o representante, o Guaporé, representando outro representante já no grupo A. O Guaporé é o 4º colocado com 1 ponto ganho, né? O empate diante do Independência antes do jogo na semana passada, na quarta-feira, e amanhã ele recebe no Caçolão, às 19 horas, a equipe do Papão da Curuzu. Eu ouvi uma matéria em que o Paysandu também não vem com o time titular, que o foco deles é na Série C. Então, inclusive o treinador que vem é o auxiliar técnico do Paysandu. E vários jogadores do time titular não vieram para Rolim de Moura. Então o Guaporé tem toda a chance, toda a oportunidade de buscar aí uma vitória diante do Papão da Curuzu amanhã no Caçolão, às 19 horas. O Nacional é o primeiro colocado com 4 pontos ganhos. Paysandu está em segundo com 3 pontos ganhos. Ganhou na estreia. O Independência do Acre é o terceiro colocado com 2 pontos ganhos, 2 empates. O Guaporé é o 4º colocado, 1 ponto ganho, joga amanhã contra o Papão da Curuzu. 5º colocado é o Trem. E o 6º colocado é o Grêmio Sampaio. Essas duas equipes também jogam hoje. O Trem e o Grêmio Sampaio se enfrentam hoje à noite pela segunda rodada, a segunda rodada que vai fechar a segunda rodada do campeonato da Copa Norte do grupo A. Então essa é a classificação do grupo A do campeonato da Copa Norte. E o Guaporé, como eu já falei, depois de ser campeão, né, comemoraram ontem. Hoje já fizeram aí um trabalho de um treinamento com o técnico Rodrigo Limiro, que já deve ter está preparando a sua equipe para esse jogão de amanhã lá no Caçolão. 19 horas, Guaporé e Paysandu. Será que vai ser casa cheia novamente? Promete, né? Time campeão. E depois receber o Papão da Curuzu. Ah, mas não vem com o time titular. Rapaz, a camisa pesa.
só a camisa, o torcedor já vai. Foi assim aqui o Remo, é o Flamengo, é Corinthians, São Paulo, esses times a camisa pesa. E o Papão da Cruz não é diferente aqui na nossa região. Muitos torcedores na nossa região, aquelas regiões ali próximas a Rolim de Moura, Ji-Paraná, Cacoal, Alta Floresta, aquela região ali ao redor da Zona da Mata, muitos torcedores devem ir amanhã para o estádio Caçolão para assistir Guaporé e a equipe do Paysandu, jogo válido pela segunda rodada da Copa Norte, meu caro Josimar. Vamos ao intervalo novamente, daqui a pouquinho a gente volta e vamos destacar tudo sobre o Campeonato Rondoniense. A decisão do Campeonato Rondoniense foi um show. Eu nunca tinha visto, ou pelo menos nos últimos anos, uma decisão da forma como aconteceu a decisão do Campeonato Rondoniense esse ano. Tranquilidade e muito mais. Você vai saber todos os detalhes daqui a pouquinho. Não saia daí, fica comigo. Olá, meu amigo e cliente que chega agora. Pra quem vai construir ou quer reformar, a Madeireira Novo Horizonte é a sua hora, o lugar certo onde o sonho vai brotar. Se precisa de tábua ou de ripa na mão, ou madeira de escoramento pro seu chão, temos a base forte pra sua estrutura, qualidade que dura e traz segurança pura. Na Novo Horizonte o trabalho acontece, quem compra hoje o futuro agradece. Da viga ao caibro, da prancha ao portão, sua obra completa no nosso galpão. Madeireira Novo Horizonte, e você, tudo a ver pra quem quer vencer. Para começar e concluir o seu projeto, portas de compensado e mista pro teto, o madeirite firme que não te deixa na mão. Na Rua Petrolina 10.525 o chão, tem prego dobradiça e a fechadura também, parafusos pra telha que te fazem o bem, caixa d'água robusta e telha de qualidade, pra cobrir sua vida com total liberdade. Na Novo Horizonte o trabalho acontece, quem compra hoje o futuro agradece. Da viga ao caibro, da prancha ao portão, sua obra completa no nosso galpão. Madeireira Novo Horizonte, você, tudo a ver pra quem quer vencer. Não deixe pra amanhã o que se pode comprar, coluna e treliça prontas pra levantar. Faça seu orçamento, ligue agora pro telefone 99260-255. O nome é confiança que se constrói com suor e verdade, a melhor madeira de toda essa cidade. Na Rua Petrolina te esperamos chegar, com tudo que a sua obra vai precisar. Madeireira Novo Horizonte, parceria de fé, levantando o Brasil e mantendo o povo de pé.
Sua empresa ou seu pequeno negócio precisa personalização visual? Então procure quem entende do assunto. Ueda Artes. Na Ueda Artes você encontra cartão de visita, panfletos, adesivos personalizados, banners, fachada, camisetas e tudo que você precisa para sua empresa em comunicação visual. Ueda Artes, Rua Almirante Barroso, 2289, entre Rafael Vaz e Silva e Guanabara. Se preferir, ligue 9285-2473. Ueda Artes. Polpas Zanata, as mais deliciosas polpas de fruta da região norte. Bem-vindo à Indústria de Polpas Zanata. É aqui, na Indústria de Polpas Zanata, onde elas embalam o açaí delicioso prontinho para servir. Que Polpas? 3214-3030, 3219-0844, 999-86-3575 e 99275-6617. A Indústria de Polpas Zanata está em 3 endereços, na Alexandre Guimarães, na Jorge Teixeira e na Jaguarana. Atenção Rondônia, Amazonas e Acre. A Grambex Grama Sintética tem se destacado no mercado com seus serviços e produtos. Contratei a Grambex e estou muito satisfeita. E a grama sintética colocada no clube foi um trabalho impecável. Fiz uma grama decorativa aqui para nossa empresa e me surpreendi com a durabilidade. Grambex Grama Sintética. Confira nossa promoção. Grama esportiva a partir de R$ 36,90. Temos também gramas decorativas a partir de R$ 42,00. Mais de 100 campos construídos desde 2010 no mercado. Grambex Grama Sintética. Tele WhatsApp 69 99983 5757. Chegou o mês das férias. E você, vai viajar? Então faça uma revisão no seu carro antes de pegar a rodovia com tranquilidade e segurança. A Oficina Mecânica Saara te aguarda com profissionais qualificados para fazer a revisão do seu carro. Segurança, qualidade no serviço e preço sem susto. Motor, freios, caixa de marcha, câmbio, troca de óleo, suspensão e muito mais na sua revisão. Venha fazer um orçamento sem compromisso e descubra que a Saara é a melhor solução para deixar seu carro impecável para sua viagem de férias. Estamos na Avenida Raimundo Cantuária, número 3312, Agenor de Carvalho, subesquina com a Rua Uruguai, em frente ao posto de combustíveis, aqui em Porto Velho. Agende sua revisão. 69 99292 4945. Já estamos de volta aqui pela sua Rota Musical Brasil, a sua rádio e TV 100% digital, com o seu programa Show de Esporte, agora no seu último bloco. E antes de falar do campeonato rondoniense, da decisão, nós temos aí um jogo beneficente. Um jogo beneficente. Põe na tela aí o banner. Esse jogo beneficente, ele está programado para amanhã, às 17 horas, lá no IFRO, da Avenida Calama, campus da Avenida Calama, ali no bairro 4 de Janeiro, pedacinho de chão, naquele pedaço ali. Né? E é em prol desse garoto aí, o Felipe Gabriel. A entrada é 2 quilos de alimento não perecível. Esse menino, ele está fazendo um tratamento de leucemia e precisa muito da sua ajuda. Né? Toda a arrecadação, seja financeira, seja de alimentos, vai ser em prol desse atleta aí. O jogo é entre Prof e 2B. Se eu não me engano, é de basquete esse jogo. Ele é atleta, aluno e atleta. E o contato está aí embaixo para quem quiser ajudar ele de forma financeira ou saber mais algum detalhe. O 69 99352 2159. Abra o seu coração aí, meu amigo, e ajuda. É uma ajuda que você está dando, está precisando. Esse garoto aí, o Felipe Gabriel, o jovem estudante, atleta, e que nesse momento está passando por essa dificuldade, por esse tratamento, que não é fácil, né? Não é fácil esse tratamento, e eu peço que você ajude. Né? Leve 2 quilos de alimento não perecível. Ah, mas eu não vou jogar. Passa lá no IFRO e deixa. Ah, eu quero ajudar ele financeiramente. Liga para esse número aí,
569-9352-2159. Fala com alguém da família ou com ele, e aí você terá como ajudar também financeiramente. Não deixe de ajudar. Hoje é ele, amanhã pode ser você, pode ser um familiar, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. E o Felipe Gabriel está precisando da sua ajuda e você pode muito bem colaborar, ou com alimento, ou até mesmo fazendo uma doação financeira ligando para esse número que está aí na tela. Depois você pode até novamente vir no programa, olhar, está lá também na página do Show do Esporte, na minha página pessoal do Facebook também, José Lima. Você pode ver lá o telefone e você pode fazer essa ligação e doar, né? Ajudar a família, os familiares desse garoto, para que ele dê tudo certo e ele volte que ele fique curado, né? E volte à convivência normal no dia a dia. Vamos ajudar, né, gente? Vamos ajudar aí. O Felipe Gabriel precisa da sua ajuda. Mas vamos falar do Campeonato Rondoniense, meu caro Josimar Nunes. Teve final do Campeonato Rondoniense sábado no Caçolão e foi uma festa só. Traz na tela. E o Campeonato Rondoniense tem novo campeão e uma cidade também que nunca havia ganhado um título e agora está no mapa dos campeões seletivos do estado de Rondônia, da Série A do Campeonato Estadual. No último sábado tivemos a decisão do Campeonato Rondoniense entre Guaporé e Rondoniense. No primeiro jogo, na semana passada, o Guaporé veio aqui na capital e venceu o Rondoniense por 1-0. A gente mostrou aqui o tanto de gols que o Rondoniense desperdiçou, não aproveitou, fez falta lá no Caçolão, mas foi um jogão, né? Um jogo nervoso, jogo de decisão, mas um jogo bastante equilibrado, né? Tivemos apenas, já no finalzinho ali, um pequeno, né, entreveiro entre dois jogadores. O árbitro foi lá, resolveu o problema e o empate em 0-0 garantiu o título inédito e histórico ao Guaporé Futebol Clube, que comemorou o seu primeiro título na sua história. O Guaporé, que foi fundado em 2014, porém só em 2019, que iniciou sua trajetória no futebol profissional. E de 2019 para cá, foi campeão da Série B, mas da Série A o ano passado. O grito de campeão ficou preso na garganta, mas sábado o torcedor que lotou o Biancão, 3.600 pagantes, mas tinha muito mais de 4.000 pessoas no estádio do Caçolão. Pelo menos o número de público pagantes dá para sentir uma realidade e o compromisso da diretoria do clube com ingressos pagos para a grande decisão. Esse resultado levou o Guaporé a um título inédito e histórico, conquistou agora, entrou para a galeria seleta dos campeões de Rondônia e colocou Rolim de Moura como mais um município com um novo título de campeão. Nós temos aqui Porto Velho, que tem CFA, Rondoniense, Genos e Porto Velho, com times campeões. Nós temos Ariquemes, com o Real Ariquemes campeão. Nós temos Ji-Paraná, com Ji-Paraná e a equipe da Ubra também campeões. Vilhena com o VEC campeão.
e o Vilhenense. E agora a cidade de Rolim de Moura é o mais novo município com o título do campeonato estadual. Então, a trajetória, 8 anos que disputa a competição e também já ganhou, já colocou na sua galeria de troféus um belíssimo troféu, a equipe do Guaporé. Vamos ver como foi posteriormente, final de jogo, e aí tivemos o protocolo de entrega. Vamos ver a entrega das medalhas? Tá aí, eu nunca tinha visto também. Valorizou, pode soltar. Aí é o rondoniense. Segura um pouquinho aí. Você vê ali na entrega ali, ó, no cantinho ali, por trás do jogador, o presidente da federação. Essa senhora aqui, Ivo Cassol, que construiu, na época dele, prefeito, construiu o estádio e deu o nome de seu pai. A primeira dama do município, o prefeito Aldo Júlio. E um detalhe aqui, o vice-prefeito da cidade de Rolim de Moura, o último que está aqui. Você está percebendo que ele está com a camisa diferente? Está percebendo? O Aldo e a esposa com a camisa do Guaporé. Mas você vê que até isso aí, essa decisão colocou a união do futebol. Ele está com a camisa do Rolim de Moura. E aí, pode soltar. Rondoniense, jogadores recebendo as medalhas, né, valorizando o título de campeão do Guaporé, jogadores novos, jogaram muito futebol, parte deles vieram de fora do estado, principalmente de Minas Gerais. O técnico Eugênio Souza, né, montou esse grupo junto com o Amarildo Silva. O Amarildo, né, que é lá de Minas Gerais, que fechou a parceria com o Tadeu, né, e está administrando o futebol do rondoniense e já conquistou aí as 3 vagas. O ano que vem tem calendário cheio, Copa do Brasil, Copa Norte e Série D do Campeonato Brasileiro. Tem já garantido aí financeiramente cerca de 1,5 milhão já para o ano que vem. E você vê aí jogadores recebendo as medalhas de vice e você não vê ninguém tirando as medalhas como a gente vê por aí. Valorizaram o vice-campeonato. Parabéns aos jogadores, comissão técnica e diretoria do Rondoniense por essa atitude louvável e bonita, né? Valorizando o título de campeão. Você vê ali, tem alguns jogadores meio tristes, né? Mas todos valorizando a medalha de vice-campeão. Coisa que você vê em outros jogos, ó, ninguém tira a medalha, ó, ninguém tira, ó, e ainda aplaudem lá, agradecem a torcida, né? Valorizando cada vez mais essa grande decisão. Está ali o Eugênio, o último a passar ali, de boné preto, e agora os jogadores campeões, os campeões rondonienses 2026, a equipe do Guaporé, capitaneada pelo goleiro Luiz Henrique. E aí eles vão se perfilando, ó, a dancinha do goleiro Luiz Henrique, que foi o melhor jogador em campo, salvando ali com grandes defesas a equipe do Guaporé. E ali eles já vão se posicionando para receber o troféu de campeão, né? Ó, sonzinho ali no ombro, né? E vão se posicionando ali, se sentando. Troféu aqui na frente deles ali, ó, cada um querendo tocar nesse troféu, levantar o troféu. O Guaporé, que teve aí o início do campeonato, na última rodada, perdeu o treinador, o Márcio Parreiras, que foi quem montou essa equipe, e no dia seguinte, o Rodrigo Limiro, o treinador, assumiu o time, como ele mesmo disse em algumas entrevistas,
fez algumas pequenas mudanças e aí o time voltou novamente a jogar o futebol que era para ser jogado, como foi jogado. E aí terminaram com o título de campeão rondoniense 2026. Cada um com suas medalhas aí, né, se posicionando para receber o troféu. Vários jogadores aí, o Mano, que é de fora, Luiz Henrique volta para o Rio de Janeiro, outros jogadores também voltam para o Rio de Janeiro, que são oriundos de times lá do Rio de Janeiro, times da segunda divisão, viu? Times da segunda divisão. Então, estão aí recebendo o troféu, as medalhas de campeão. Eu quero fazer uma homenagem também, porque no futebol a gente só vê as homenagens para jogadores, treinadores, né? E esse ano nós tivemos um grande diferencial. Eu sempre fui um crítico da arbitragem. Sempre conversei, tenho vários amigos árbitros. Eu conheço quase todos os árbitros que hoje atuam na Federação de Futebol e também na CBF aqui do estado de Rondônia. Tive o prazer de trabalhar com vários deles por muito tempo, como delegado de partidas, e eu sempre cobrei um detalhe deles. Quando vão apitar lá fora, ou eu, né? Vou colocar no passado, lá fora, ó, 10. Cada atuação, elogios, notas lá em cima, né, feita dada pelo analista de campo. Mas quando chegava aqui no nosso futebol, reclamações, jogos polêmicos, erros fáceis, principalmente no preenchimento de súmula, outros sem cumprir muito a regra. E no fim do ano, início desse ano, aliás, a federação que vem com grandes mudanças desde o ano passado, eu participei de um curso, de um workshop, onde envolveu, inclusive, a questão de racismo, com arbitragem, aquela coisa toda. E a partir dali, eu tive uma participação e eu falei, se fizerem a mesma coisa que fazem nas competições nacionais quando são escalados, se cumprirem a regra aqui, se impuserem, se colocarem como os árbitros daqui, que o comando é de vocês, nós teremos um diferencial muito grande na arbitragem. E aconteceu. Nós tivemos uma arbitragem muito boa. Tivemos alguns erros. Isso é natural. Não há arbitragem 100%. Mas os erros que tivemos são tão poucos. São tão poucos. Mas foram erros que prejudicaram. Não prejudicaram, não. Porque aonde houve os erros, os times estavam na final. Teve erro contra o Ji-Paraná, lá nas rodadas, uma reclamação muito grande, mas não prejudicou a equipe do Ji-Paraná durante o campeonato. Então, assim, parabéns à nossa arbitragem. E pode colocar aqui na tela, eles foram também agraciados com medalhas, receberam medalhas. Teve um momento aí que você vai ver, pode soltar, o Jonathan Tério, a Márcia, o Stendney, o Thiago, todos que estão aí, o Aparecido, né? Esse aí agora que está abraçando o Cassol, né? Em nome de todos eles que estão aí, eu quero parabenizar a toda a arbitragem que esteve no campeonato rondoniense desse ano. Merecedores. Você vai ver agora aí, o torcedor, a Márcia soltando um beijinho de alegria,
né? Até por algumas vaias que estavam vindo da arquibancada, mas aí, ó, ela mandando beijinho, né? E aí teve vaias, xingamentos, um monte de coisa. Mas eu falo, arbitragem, torcedor não gosta de árbitro. Torcedor não gosta de árbitro. Ele gosta quando o árbitro dá um pênalti que não foi a favor do seu time, ó, o árbitro foi 100%. O árbitro foi 10%. Foi não. Ele ajudou o teu time. Agora, quando você tem uma arbitragem imparcial, cumprindo a regra, você vê que no começo do campeonato, Josimar, eu trazia os números aqui de cartões amarelos, em poucas rodadas já estava com quase 100 cartões amarelos. E depois, ó, foi diminuindo. Exatamente. E depois foi diminuindo. Por que foi diminuindo? Porque os jogadores assimilaram que, opa, esse ano, se eu reclamar, se eu fizer algo, aquilo que está em desacordo com a regra, eu vou ser punido. E diminuiu. Você vê num jogo desse daqui, eu acho que se teve 2 cartões, 3 cartões, foi muito. Numa decisão de campeonato. Por quê? Arbitragem segura, teve o VAR, né, que estava aí o Thiago Brasil coordenando. Né? O VAR ajudou muito, principalmente no primeiro jogo da semana passada, quando tivemos a vitória do Guaporé, mas com o auxílio do VAR, que mostrou para o árbitro e pediu a revisão de um lance. E o árbitro, naquela oportunidade, o inglês Marcos Monteiro, ele foi lá, dialogou, conversou, viu os vídeos e se convenceu que a bola o lance teria sido falta e dentro da área é pênalti. E aí o Guaporé venceu com gol de Atman, marcado de pênalti com o auxílio do VAR. Nesse jogo aqui, o VAR passou despercebido. Só a casinha lá, só a casinha do VAR com a tela lá, com a TV, para que se houvesse necessidade. Não houve interferência do VAR. Ou seja, o árbitro resolveu dentro de campo. E os dois times resolveram jogar futebol. Esse campeonato é para ficar na história do futebol de Rondônia. Primeiro com um título inédito do Guaporé. Rolim de Moura, a cidade de Rolim de Moura, que está lá comemorando até agora o primeiro título do futebol profissional para aquele município. Então estão em êxtase. Estão comemorando uma conquista histórica. E o Guaporé, assim como o rondoniense, já tem Copa do Brasil, Copa Verde e Série D o ano que vem. E Copa Norte. Copa do Brasil, Copa Norte e Série D do Campeonato Brasileiro. E financeiramente, também garantido cerca de 1,5 milhão, contando com as cotas já da Copa do Brasil, Série D e Copa Norte do ano de 2027, pela participação do clube na primeira fase de cada competição dessa que vai disputar. Então, assim, o futebol de Rondônia esse ano é para ficar na história. Outro detalhe, não tivemos nenhum problema, não tivemos tantas confusões no campeonato. Nós tivemos um Genos que começou a reagir no final, mas jogou também, não deu pontapé, não teve deslealdade.
fair play para a equipe do União Cacoalense. Um time jovem, um time que foi trazido apenas para participar da competição e terminou sendo o último colocado e caiu para a Série B do Campeonato Rondoniense, mas não deu um pontapé. Perdeu todos os seus jogos. Aliás, só teve um empate. Se eu não me engano, foi contra o Gêmeos. Mas não deu um pontapé. Foi uma equipe leal. Jogadores que sem malícia, jogadores sem maldade, que queriam estar ali mostrando o seu futebol. Que parte dos jogadores do União Cacoalense foram jogadores que disputaram a Copinha, que vieram disputar o Campeonato Rondoniense. No meio do caminho, no meio do campeonato, algumas peças mais experientes, alguns jogadores foram contratados, mas não deu liga. Não deu liga. Mas o troféu de fair play do campeonato, na minha opinião, teria que ser entregue à equipe do União Cacoalense. Pela lealdade, pela forma como atuou um time que cai para a segunda divisão. Pouquíssimas expulsões. E sem dar um pontapé, sem ser uma equipe desleal, meu amigo, fair play é de vocês. Parabéns aí a essa garotada, os jogadores, comissão técnica da equipe do União Cacoalense. E o ápice do final do campeonato ontem. Era o que estava engasgado na garganta do torcedor do Guaporé, do torcedor rolimorense, do torcedor do município de Rolim de Moura, que lotaram o estádio. E amanhã acredito que vai ser da mesma forma contra o Papão da Curuzu. O momento mais esperado do campeonato. Claro, é o momento da entrega do troféu, né, Josmar? Todo mundo quer levantar um troféu. E quem estava lá do lado de Luiz Henrique? Luiz Henrique levantou o troféu, mas entregou ao patrono da equipe, o fundador, o idealizador, o cara que carregou e carrega o Guaporé. E diga-se de passagem, o Guaporé tem a melhor estrutura de um clube de futebol com seu CT, um dos melhores CT do nosso estado. Aliás, de muitas cidades, alguns estados aqui da nossa região norte. É um baita de um CT, uma baita de uma estrutura, com academia, com dormitórios, campos, né? Se eu não me engano são 3 campos chamados, né? Big Soccer, enfim, tem toda uma estrutura necessária para um time de futebol, para uma comissão técnica e jogadores trabalhar. E aí está um diferencial, aí está a diferença. E chegou o momento ápice, que foi a entrega do troféu. Vamos ver como foi a entrega do troféu de campeão rondoniense 2026. Tá aí, ó. Jogadores, presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, Heitor Costa, se preparando e entregando aí o troféu nas mãos de Luiz Henrique, o goleiro. Porém, do lado dele ali, já está coberto, o doutor Júlio Gazelli, que hoje é o presidente de honra do clube. E quem é o presidente é o filho dele, o Julinho, né? Que também é o Júlio Cesarim. Né? Solta na tela aí a entrega do troféu do time campeão. Aí, ó, a entrega, ó. E aí ele entrega ali, ó, ele vai entregar ao doutor Júlio, ó, ó. Ele entrega e levanta o troféu junto com o doutor Júlio aí, ó. Olha a expressão dele aí, ó. E aí tá a comemoração, campeão rondoniense 2026,
a equipe do Guaporé. Que linda decisão, viu? Que linda decisão. Deixa aí na tela aí, rodando aí, essa entrega do troféu, que é o ápice do campeonato. Jogadores que fizeram a festa, Luiz Henrique, o Mano, o Atman, Casemiro, enfim, todos os jogadores que estavam aí, jogadores que vieram a maioria de fora, quase todos são de fora do estado. Mas honraram, fizeram honrar aquilo que a diretoria pediu, honrar a camisa, honrar as cores do Jacaré da Zona da Mata. 8 anos, 11 anos de fundado, 8 anos depois de iniciar sua trajetória, sua carreira no futebol profissional, o time torna-se campeão rondoniense com um título inédito e histórico, representando a cidade de Rolim de Moura, que pela primeira vez também recebe o título e entra no mapa dos campeões do estado de Rondônia. Uma linda festa no estádio Caçolão. E o Caçolão, Rolim de Moura, virou a cidade do futebol. Nos últimos dias, nas últimas semanas, o Caçolão é o nome que soa em termos de jogos de futebol. Tanto com o feminino, com o Rolim de Moura feminino, a gente já mostrou aqui no início do programa o Rolim de Moura, que venceu esse final de semana pelo feminino A3. A Copa Norte, Campeonato Rondoniense, e já no outro final de semana já tem Série D do Campeonato Brasileiro. Então virou a cidade do futebol, a cidade de Rolim de Moura. São quase 500 quilômetros de distância de Rolim de Moura à nossa capital, Porto Velho. E outro detalhe, o título de campeão volta para o interior do estado. Antes tinha aquela musicazinha, né? Do interior, festa no interior. A festa esse ano voltou para o interior do estado. Há 4 anos que a festa estava sendo predominada pela capital, pela equipe do Porto Velho. Porém, esse ano, a festa foi novamente a festa do interior. E a cidade contemplada, o título de campeão, ficou para o Guaporé Futebol Clube, que é o mais novo campeão na história do futebol rondoniense, suas competições da Série A, ou seja, da elite do futebol rondoniense. Então esse é o resumo do Campeonato Rondoniense 2026. A federação agora já vai programar outras competições, as competições de categorias de base, competições do feminino, o Série B, são as competições do calendário do futebol rondoniense. Além das competições nacionais, que a Federação de Futebol representa a CBF em cada uma delas. Chegamos ao final de mais um programa, o programa desta segunda-feira, dia 30 de março de 2026. Festa bonita, né, Josimar? Muito bonita a festa de campeão. E assim a gente torce que para o ano nós tenhamos outro campeonato do mesmo nível ou melhor ainda do que foi esse ano 2026. Só precisa agora sentar, ver o que foi certo, o que deu certo e ver também aquilo que precisa ser ajustado para o ano que vem. Ah, Lima, mas tem alguma coisa? Claro, sempre tem. Nunca nada é perfeito. E aí é a hora de sentar, botar na mesa e dizer, ó, o ano que vem, isso aqui esse ano não deu certo. Temos que fazer mudanças. Temos que fazer com que
a coisa funcione. Ah, mas deu certo em algumas coisas. Deu. Parabéns à Federação de Futebol, parabéns ao presidente Heitor Costa, ao Bruno Costa, que assistiu lá dos Estados Unidos, porque ele é diretor da CBF e diretor do escritório da CBF nos Estados Unidos, lá em Miami, e ele estava assistindo de lá. A todo o staff da federação que correram, que fizeram de tudo para a competição sair, principalmente nesse último jogo, redondinho, como a gente fala, né? E parabenizar, acima de tudo, aos clubes que fizeram esse ano um belíssimo campeonato. Ah, teve algumas coisinhas. Tudo bem, mas o final foi um final bonito, um final tranquilo e um final como tem que ser, uma decisão de campeonato. Parabéns a todos, parabéns presidente Heitor Costa, parabéns a Bruno, Fabrício Medeiros, Almir Belarmino, diretor de competições e de arbitragem, né, a todo o staff da federação que estiveram aí participando da competição. Parabéns a todos e que 2027 possamos ter um campeonato ainda melhor. Ah, mas pode ser? Pode melhorar ainda mais e eu acredito que vai ser muito melhor do que foi agora no ano 2026. Estamos chegando ao finalzinho, desejando a você que esteve conosco aqui ao vivo, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar nos acompanhando. Você que depois vai assistir também nas plataformas digitais, meu muito obrigado, desejando a todos uma ótima semana. E sexta-feira estaremos aqui trazendo mais informações sobre a Copa Norte, sobre a Série D, Feminino A3 e outras competições, outros esportes ou outras informações relevantes sobre o nosso esporte, o esporte de Rondônia, do Brasil e do mundo. Um grande abraço, que Deus abençoe a semana de cada um, fiquem na paz. Até lá!